Perfeito. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a discutir o momento da civilização em que há uma mudança completa do ponto de vista da mudança de uma transformação na forma como o ser humano processava, conhecia, ou, melhor dizendo, explicava a realidade. Nós estamos falando justamente daquele momento em que a consciência mítica, né? A explicação que o ser humano dava para os fenômenos, para a vida, para aquilo que ele entendia à sua volta, muda de uma concepção mítica, da maneira como ele usa essas narrativas, muitas das vezes cercadas de explicações sobrenaturais da presença de deuses e do contato e da interação dos deuses entre os seres humanos, para o surgimento da filosofia. E quando nós falamos do surgimento da filosofia, não há por que não datar e justamente identificar adequadamente o longo período em que a humanidade procurou entender, compreender a realidade à sua volta a partir da sua experiência, da sua relação dos mitos. Nós vamos justamente partir do seguinte princípio. Tente imaginar a escrita, né, digamos assim, a escrita alfabética surge na história da humanidade mais ou menos por volta de 3.500, 4.000 anos antes de Cristo. Imagine que muito antes da escrita, o ser humano, ele tinha outras formas de fazer registrar a sua forma de conhecimento. Estamos falando da escrita cuneiforme, do hieróglifo entre os egípcios, e talvez, quem sabe, né, se pudermos falar dos ideogramas nas civilizações asiáticas. Mas tente imaginar, talvez, num passado muito e bastante distante, tente imaginar 10, 15, 20, 40 mil anos atrás, né, os registros aí bem antecedentes da presença humana, pelo menos do Homo erectus, como que o ser humano explicava e dava sentido às suas coisas, né? Se você reparar bem, o ser humano sempre lida com a explicação dos mitos para dar conta daquilo que talvez ele não consegue ou ele não tem elementos para explicar. Pense nas explicações justamente que as pessoas dão para a morte, né? Ou para onde nós vamos depois da morte. Você tem diferentes correntes religiosas, né? O cristianismo, você tem o judaísmo, você tem o islamismo, você tem o espiritismo e tantas outras manifestações religiosas, e muitas delas procuram dar uma explicação para onde o ser humano vai depois da morte. Mas, de certa maneira, tente imaginar, esquecendo um pouquinho da explicação que a religião faz, tente imaginar se você estivesse, ou talvez você já esteve, provavelmente, no grande dilema de explicar para uma criança a respeito da morte dos pais dela. Geralmente, nós temos o hábito de chamar a criança para fora da casa numa noite bastante estrelada, apontar para o céu e dizer para aquela criança, né? Olha, seu pai ou sua mãe foi se tornar uma estrela. Tá? Ninguém questiona se isso é verdade ou não. Ninguém pergunta se isso tem fundamentação. Mas qual é o efeito para a criança? Tranquiliza aquela criança e faz ela processar o luto. Talvez não só a criança, mas talvez eu, você e tantas outras pessoas nos acalmamos e nos aquietamos quando uma explicação, vamos chamar de provisória, né? Vamos chamar de fantástica, vamos chamar de uma explicação metafórica, entra no lugar daquilo que eu não tenho condições de explicar. O mito, o conhecimento dos mitos, faz a mesma coisa. Agora eu vou convidar você para fazer um exercício de imaginação. Né? Tente imaginar, por algum momento, que você é um indivíduo que está vivendo numa época como se fosse 10 mil anos atrás. E, de repente, você nunca tinha visto fogo na sua vida.
E aí, de repente, seja por causa de um raio, seja por causa de um terremoto, qualquer fenômeno, eu vou usar a palavra fenômeno, aquele fogo surge diante de você. Como que você tentaria explicar? Né? Tente se colocar no lugar desses indivíduos para falar de como é necessário, a partir daquele momento, diante do novo, diante daquilo que é totalmente inovador, você precisa dar sentido, você tem que explicar aquilo que está acontecendo, mesmo que você não tenha elementos para explicar. Nós vamos fazer agora, a partir desse esforço de imaginação, só que vamos fazer com o auxílio de um vídeo que registrou, por meio de diferentes imagens, um fenômeno que ocorreu em 2013 na Rússia. Talvez você se lembra, caiu um terremoto de proporções muito grandes e aquilo causou, além de estragos, espanto, mas não mais do que um grande susto naquela civilização, porque 2013 já estávamos vivendo no século XXI. Um meteoro é algo bastante comum para todas as pessoas. Mas se coloque novamente no lugar de um indivíduo que tenha vivido 10, 20, 30 mil anos atrás. Como que ele explicaria se ele deparasse com um fenômeno como essas imagens que nós vamos ver agora? Ебать! И до сих пор горит. Что это такое? Может, война началась? Так, снимай. Это где-то сейчас Это взрывная волна
все видели. Снимаю. Непонятно, была такая ярчайшая вспышка и исчезла. И вот туда дальше. Ой. Охренеть. Perfeito. Você deve ter reparado, né, que boa parte daquelas pessoas ficaram totalmente assustadas. Mas se um indivíduo estivesse há 10 mil anos atrás e assistisse de perto um trovão ou um meteoro das proporções daquelas que caíram justamente na Rússia em 2013, provavelmente aquele indivíduo iria tentar dar sentido para aquela experiência, aquele fenômeno que não é comum. E aí você há de convir comigo. Qual seria a explicação de um ser humano diante de um meteoro? E essa pessoa nunca tinha visto antes, nunca teria informação. Provavelmente ela teria dito: os deuses estão revoltados, magoados com os nossos pecados, com as nossas falhas, com a nossa falta de penitência ou o nosso cuidado com a nossa religião. Vamos fazer um sacrifício, vamos acalmar os deuses, vamos dar um jeito de mudar de vida. Colocado dessa maneira, pessoal, muitas pessoas ainda continuam explicando circunstâncias a partir daquilo que nós chamamos da consciência mítica. O que é a consciência mítica? É aquilo que nós chamamos de uma explicação provisória, uma tentativa de dar sentido para as coisas que são maiores do que nós ou do que o nosso conhecimento. Olhado dessa maneira, o mito não é visto como uma fábula, o mito não é visto como mentira, o mito é visto como tentativas de dar significado e respostas a circunstâncias e eventos que escapam ao entendimento da humanidade naquele momento da história da civilização. Então, não é nada negativo, antes, pelo contrário, nós podemos pensar na consciência dos mitos como grandes formas e grande patrimônio cultural da humanidade. A questão é que, em determinado ponto, essa explicação fantástica, que sempre envolve a presença do sagrado, da interferência, da participação dos deuses na vida, essa explicação que geralmente traz recompensa para os bons, né? Castigo para os maus, essa explicação que coloca, muitas das vezes, os deuses em rivalidade entre si ou com a humanidade, essas explicações fantásticas, em um determinado momento da história, tornaram-se inadequadas. Nós estamos falando do surgimento da filosofia, basicamente ali por volta do final do século VII, início do século VI a.C. A civilização grega foi a primeira a perceber que os mitos, embora encerram um grande conhecimento, um grande patrimônio cultural da humanidade, eles são limitados para explicar fenômenos. Porque todas as civilizações têm as suas explicações. Por exemplo, nós podemos falar do mito de Prometeu, né, que é aquela explicação da civilização grega, né, aquela corrente de explicação, aquela narrativa que veio para explicar o surgimento do fogo. Né? Imagine, vamos fazer novamente o exercício. As pessoas, vivendo lá na época das cavernas, nunca tinham visto o fogo. E, por um acontecimento fortuito, como caiu o meteoro, vem uma grande tempestade, cai um raio, aquele raio faz com que árvores secas peguem fogo,
E aí os seres humanos que não conheciam o fogo naquele momento se aproximam, percebem o calor, percebem a luz, percebem que alimentos preparados, né, por aquele novo ingrediente têm um outro sabor, têm uma outra textura. Então, é necessário explicar de onde que veio o fogo. O fogo veio dos céus, tá? Ele veio lá do alto, então foi Deus que deu para a humanidade, ou, na civilização grega, alguém muito inteligente, muito capaz, muito herói, subiu até os céus, pegou o fogo dos deuses e trouxe para a humanidade. É o mito de Prometeu. Uma explicação fantástica, sobrenatural, envolve rivalidade entre deuses e os seres humanos, mas apresenta uma explicação provisória, uma explicação que dá sentido. Tem que ser alguém muito inteligente, muito herói, muito capaz para ter descoberto o fogo, né? Hoje a gente sabe que foi o ato, né, involuntário de um ser humano, em algum momento, batendo pedras, fez com que produzisse a primeira faísca, né? Só que, antes desse ato involuntário de produzir a faísca, o fogo caía nos dias de tempestade. Então, o conhecimento dos mitos é esse conhecimento que perdurou durante milhares e milhares de anos, mas ainda perdura, né? Alguém já deve ter ouvido alguma explicação a respeito da pandemia como castigo. Deus está castigando toda a humanidade a partir da pandemia da Covid-19. Ou então, talvez você já ouviu a explicação pelo tsunami que ocorreu também em 2013, foi um ano difícil, né? Lá num país das ilhas do Pacífico Sul, e levou, naquela época, 300 mil pessoas num único dia, coisa que a pandemia está trazendo praticamente para alguns países em torno de um ano. Aqui no Brasil está chegando a isso. Então, é importante a gente tentar perceber como que a consciência mítica funciona, né? Funcionava para o ser humano que ainda não conhecia a explicação da filosofia, o conhecimento científico, mas que, de certa forma, mesmo depois da invenção da filosofia, o conhecimento mítico ainda persiste. Para muitas pessoas, ainda é uma forma de tentar explicar, de dar sentido para coisas que são maiores do que elas. Vamos verificar, a partir dessa apresentação, um pouquinho de como que nós podemos pensar, né, essa contradição entre o conhecimento produzido pelos mitos, o conhecimento produzido pela filosofia, né? Então, nós estamos falando que a ciência e a filosofia são formas de conhecimento. E antes de surgir essas formas de conhecimento que para nós são comuns, tradicionais, a humanidade desenvolveu outras formas de conhecer, narrar, interpretar e dar sentido à realidade que nos cerca. Dependia muito da situação do sujeito diante de uma série de fenômenos que precisavam ser interpretados. Porque, como nós dissemos no início, nenhum ser humano consegue sobreviver sem uma explicação da morte. É a maneira com a qual a gente usa para dar sentido a algo com o qual a gente não tem ferramentas, porque a ciência não explica, né? Então, nós recorremos às explicações da religião. E no caso da morte, como nós não temos condições de conhecê-la, ninguém foi para o outro lado, né? Para poder nos explicar, fenomenologicamente, nós recorremos às explicações que estão aí desde os nossos ancestrais, a partir da tradição e dos conhecimentos religiosos. Então, nós temos a explicação dos mitos como a primeira forma de dar sentido e explicar a realidade, né? Então, imagine, né, justamente para você perceber que era necessário, né, justamente para a humanidade interpretar os fenômenos, né? Então, um índio caiapó, por exemplo, quando ele olha para
as estrelas do céu, ele não vê como nós vemos hoje a partir do conhecimento que nós temos da astronomia, né? Da mesma maneira, né, ele vê nas estrelas as fogueiras que alguns de seus deuses acenderam no céu para tornar a noite mais clara, né? Olha a ligação, mais uma vez, do surgimento do fogo com as estrelas, né? Do mesmo modo, além do conhecimento dos mitos, nós falamos de uma outra tradição de conhecimento que é tão antigo quanto os mitos. É o conhecimento produzido pelas tradições religiosas, né? Um conhecimento normativo, sistematizado, e que, diferentemente do mito, exige uma adesão, exige uma determinada participação, né? Você aceita o conhecimento da religião, mas você se comporta com relação a esse conhecimento de maneira normativa, você precisa seguir determinados elementos. Mas, de certa maneira, há uma tentativa pela religião de organizar e explicar, principalmente, questões relacionadas à vida e à morte, né? Vamos ver aqui, apenas como exemplo, uma espécie de cosmogonia, né? Que é, basicamente, a maneira como boa parte dos mitos se orientam, como cosmogonias ou teogonias. Cosmos, mundo, gonia, narrativa das origens. Então, o que é uma cosmogonia? É uma narrativa das origens, né? Uma teogonia é uma narrativa das origens dos deuses. Vamos ver o que diz essa cosmogonia asteca. Durante o quarto sol, a humanidade sucumbiu diante de uma chuva torrencial. Todos os ossos dos seres humanos... Professor, você está passando slide? Vocês não estão conseguindo ver? Está no primeiro até agora. O meu, para mim, também está só no primeiro. Vamos tentar novamente, né? Vamos ver o que acontece. Deixa eu fazer novamente aqui o nosso compartilhamento. Vamos fazer mais uma vez. Vamos tentar por guia, né? Porque por janela não funcionou. A questão é que por guia não aparece o PowerPoint. Vamos tentar fazer mais uma vez. Mas aqui, a gente estava vendo o seu menu de slides, só não estava passando. Esse é o problema, mas tem que passar, né? Vamos tentar novamente. Mas se você for passando à medida que você fala, não passa para gente? Teria que passar, né? É porque... vamos tentar aqui. Se eu colocar em apresentação, vocês estão vendo a cosmogonia com fogo, correto? Isso, exatamente. Eu vou passar um slide, veja se passou. O slide mudou? Não. Não mudou, né? Mudou agora? Não. Então, não está funcionando. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou acatar a sugestão que vocês me deram, e em vez de colocar a visualização... Tá mudando agora. Tava mudando, você acabou de fazer ele mudar ali. Vou tentar novamente. Isso. Vocês conseguem ler dessa maneira ou fica muito pequeno? Só para eu saber. Para mim tá bom. Pra mim também. Eu vou ver se eu consigo aqui aumentar só um pouquinho. Porque esse problema é relatado em algumas plataformas, né? Tá. Então, como eu estava falando, né? Eu diferenciei mito de religião, apesar que os dois são irmãos, né? Os dois nascem praticamente da mesma forma. E agora eu vou ler a cosmogonia asteca. Vocês estão vendo aí a cosmogonia asteca? Sim. Então vamos ler novamente. Durante o quarto sol, a humanidade sucumbiu diante de uma chuva torrencial. Todos os ossos dos seres humanos precipitaram
no mais profundo, escuro e frio reino asteca, o reino de Mictlan. Eu não consigo ler essa palavra. Mictlantecuhtli, o rei de Mictlan, e sua esposa guardavam os ossos como um verdadeiro tesouro. Para restaurar a humanidade, o grande deus asteca, criador da vida na Terra, e seu irmão Xolote, desceram ao mundo de Mictlan para apanhar os ossos dos mortos e, ao misturá-los com seu próprio sangue, restaurar a vida dos seres humanos. Em uma das suas incursões, Quetzalcoatl se deparou com um labirinto construído por ordem de Mictlantecuhtli, que impedia sua saída de volta a Tamor-Anshan, o paraíso da vida, com os ossos da humanidade. Para que o labirinto não fosse intransponível para aquele que quisesse atravessá-lo, Quetzalcoatl e Xolote mapearam o labirinto com coordenadas e colocaram várias pistas ao longo do caminho. É uma cosmogonia, fala de uma espécie de paraíso, é uma tentativa de explicar coisas que para o ser humano eram muito grandes, né? Então, como nós colocamos, a partir do século VI, né, a civilização grega vai procurar se desvencilhar dessas formas muito, digamos assim, fantásticas de explicar a realidade. Os gregos já tinham contato com outras culturas, tinham os seus mitos, mas eles vão inventar uma forma de conhecimento que se pretende racional, baseada em critérios, baseada em investigação e que se propõe a explicar. Eu preciso conhecer o ar, o que é o ar, eu preciso entender o que é o fogo, eu preciso entender o que é a água, eu preciso entender o que é a terra. E a partir da filosofia vai surgir, né, justamente o conhecimento científico, com regras, com formas de sistematização, né? Vamos verificar apenas aqui, para exemplo, né, uma cosmogonia grega, né? Só para a gente fazer um contraponto com a cosmogonia asteca que nós acabamos de ler. No princípio era o caos, o vazio primordial, vasto abismo insondável, como um imenso mar, denso e profundo, onde nada podia existir. Dessa oca imensidão sem onde, nem quando, de um modo inexplicável e incompreensível, emergiram a noite negra e a morte impenetrável. Da muda união desses dois entes tenebrosos, o leito infinito do vácuo, nasceu uma entidade de natureza oposta deles, o amor, que surgiu cintilando dentro de um ovo incandescente. Ao ser posto no regaço do caos, sua casca resfriou e se partiu em duas metades, que se transformaram no céu e na terra. Casal que jazia no espaço, espiando-se em deslumbramento mútuo, empapuçados de amor. Então os céus cobriu e fecundou a terra, fazendo-a gerar muitos filhos que passaram a habitar o vasto corpo da própria mãe, aconchegante e hospitaleiro, né? Quanta semelhança com tantos textos que nós conhecemos, né? Além do conhecimento, né, que nós podemos falar da filosofia, da religião, né, do conhecimento dos mitos, né, e depois da ciência, nós vamos ter o senso comum, que é o conhecimento popular, mas também o conhecimento das artes, né? A maneira como artistas, né, como cantores, poetas e escritores interpretam a vida também é uma forma de conhecimento. Mas, para o nosso objetivo, o que é importante é a gente destacar a diferença entre a filosofia e entre o conhecimento dos mitos. Então, como nós dissemos, né, o que o mito fazia, né, enquanto não havia formas de explicar a realidade a partir da filosofia e da ciência? Ele explicava, ele organizava, ele tranquilizava o ser humano, dando sentido em coisas que eram maiores, né? Então, há uma preocupação com a origem divina da técnica, no caso, o mito do fogo de Prometeu. Há uma preocupação na natureza divina dos instrumentos, né? O martelo de Thor, para falar do trovão,
a lanterna de Diógenes para falar da necessidade dos seres humanos se governarem, a origem da agricultura, quantas narrativas procuram falar, né, dos processos de semeadura, colheita, as manifestações temporais que envolvem esses processos e origem dos males, né, Pandora e a fertilidade das mulheres, né. Colocado assim, vamos perceber, né, vamos tentar fazer aqui como que a força desses mitos, eles estão. Se você for no texto sagrado, né, judaico, né, da Bíblia Sagrada, você vai ter lá uma tentativa muito singela de explicar o surgimento no mal do mundo, né? Quem conhece aí a Bíblia, nós temos um texto muito saboroso, muito interessante, que vai falar do pecado, da queda de Adão e Eva, né? Todo mundo conhece a história, nós não precisa a gente citar. Ali nós temos uma tentativa de falar do surgimento do mal na experiência humana. É colocada a noção de rebeldia, uma noção de um castigo iminente por causa dessa rebeldia. Se a gente for verificar no texto de Pandora, não sei aqui quantos conhecem o mito de Pandora, ou já ouviram falar, talvez vão se lembrar, mas se a gente voltar novamente para a explicação, quem já ouviu falar daquele texto de que Pandora está para se casar, né, com o irmão de Prometeu, e os deuses oferecem um presente para Pandora, mas o presente vem com digamos, com uma novidade. Pandora não pode abrir o presente até o dia do seu casamento, né? E o seu noivo, né, Epimeteu, diz para ela: Pandora, não abra essa caixa, porque foi Zeus quem deu esse presente, né? Mas o que acontece com a narrativa daquele mito? Disse que Pandora não consegue dar conta, fica subindo pelas paredes, né, e acaba abrindo a caixa antes da hora. Eu acho que quem não lembrou vai lembrar-se agora. O que acontece quando ela abre a caixa? Muitos males começam a sair da caixa. A inveja, as mortes, o perjúrio, o sofrimento, a dor, a traição. Quando Epimeteu vê o que estava acontecendo, ele grita para Pandora e diz: Pandora, feche a caixa. E aí Pandora rapidamente tenta fechar a caixa, mas no instante em que ela fecha a caixa, o que acontece? A esperança que estava saindo da caixa fica aprisionada, né? E aí, a partir desse instante, todos os males do mundo estão fora da caixa, estão dentro da realidade, e a única coisa capaz de ajudar a humanidade a sobreviver, a enfrentar esses sofrimentos, a esperança, fica ali totalmente fechada. De onde se depreende que, na tentativa do mito grego, né, explicar o surgimento do mal, né, a tentativa de dizer que a vida é difícil, a vida é repleta de sofrimentos, e a única coisa capaz de te ajudar, a esperança, ela fica aprisionada, tá? Conseguem perceber algumas semelhanças entre a narrativa da civilização grega e a narrativa da civilização judaica? Deixa eu contar com a ajuda de vocês agora. Quem consegue perceber as semelhanças? Nos dois casos, quem comete, vamos dizer assim, o erro é uma figura feminina. Nos dois casos, eles tiveram grande, né, os deuses foram generosos, né, e foram parcimoniosos com essa civilização e ofereceram grandes benesses em troca de uma pequena supressão da liberdade, bem pequenininha. E essa coisa tão pequena, a Pandora e a Eva sucumbiram e acabaram por trazer grande dessabor para a coletividade. Exatamente, Bruna.
Não assusta vocês o fato de que nas duas narrativas, né, quais são as semelhanças? A Bruna já foi direto, né? Nas duas narrativas, a mulher é responsável pelo surgimento do mal na história humana. Mas elas são semelhantes no sentido seguinte, elas tentam explicar o sofrimento, elas tentam explicar por que o sofrimento surge. O sofrimento surge por desobediência, é outra semelhança. Mas a que mais impacta, do ponto de vista para a nossa reflexão, é justamente dizer: a mulher é responsável pelo surgimento do sofrimento na história humana. Vocês concordam com isso? Professor, mas você não acha que também é um pouco, eu não sei se chocante é a palavra correta, mas é inquietante o fato de ser vamos dizer assim, uma falta, entre aspas, do ponto de vista concreto mesmo, tão pequeno? Porque uma abre uma caixa, o outro come uma fruta, que estava disponível, entendeu? Não é... Isso, eu acho que o tamanho pequenininho do erro é muito importante também, entendeu? Mediante a consequência. Eu acho que essa é uma dicotomia, essa é uma ambiguidade muito importante também. Embora, sim, vamos pensar sempre que a explicação para aquele momento em que você tem poucos elementos, ela é uma tentativa de dar sentido. Então, o fato de comer uma fruta, mas que essa fruta representava conhecimento, representava abandonar a ingenuidade, parece ser significativo. No caso da narrativa da civilização grega, você não deveria abrir uma caixa, porque, na verdade, não era um presente, era uma armadilha. Né? Dentro da mitologia grega, é uma tentativa dos deuses se vingar de Prometeu, porque Prometeu era o cunhado, e Prometeu tinha roubado o fogo. Né? E por que Prometeu rouba o fogo? Porque ele quer se vingar dos deuses. E aí, ele rouba o fogo pertencia aos deuses, então os deuses falam, vamos nos vingar dos seres humanos, vamos dar um presente para eles. O que é esse presente? Vamos colocar sofrimento na vida dos seres humanos. Né? Então, abstraindo desse detalhe, né, abstraindo dessa concepção, talvez aqui o problema não é a narrativa em si, mas o problema é o uso que se possa fazer da narrativa. É uma narrativa modelo, é uma tentativa de explicar. A questão preocupante, e aí que se encaixa para os objetivos da nossa aula, a questão que eu acho preocupante, Bruna, é que como a consciência mítica perdura, ela não desaparece com a filosofia. Né? Então, como eu disse para vocês, se em 2013 um religioso local lá no país que eu esqueci agora, eu esqueci o nome do país onde teve o tsunami, ele disse, olha, o tsunami veio e matou 300 mil pessoas porque Deus está muito irado com as mulheres. As mulheres são a responsável por causa das suas roupas, por causa dos seus pecados, veio o tsunami e matou todo mundo. Até agora ninguém deu essa explicação aqui na pandemia, graças a Deus. Né? Então, o que acontece? A consciência mítica, ela perpassa. E há, em muitas civilizações, não só a ocidental, não só a grega, a judaico-cristã, em muitas civilizações, há uma tentativa, há uma concepção de que problema, né, males do mundo estão relacionados com as mulheres. E aonde que eu quero chegar? Você quer perguntar, Bruna? Não, eu ia falar exatamente isso, né? Que é uma constante de subjugar, vamos dizer, entre aspas, a metade da humanidade subjugando a outra, né? E na democracia grega, né, as mulheres eram dotadas de ide, como as crianças, né? Daí,
Então, assim, isso perpassa toda a história da humanidade, né? Uma parte sendo subjugada pela outra. E eu vejo, assim, que essas estruturas, a gente tem a impressão de que elas estão sendo quebradas, porque hoje a gente tem alguns pequenos direitos civis, não pequenos, importantes até, direitos civis e direitos individuais, que dão um abafamento nesse contraste. Mas a verdade é que a gente continua tendo, de forma estrutural, uma parte que ainda recebe maiores salários, que socialmente tem um peso menor de jornadas, né, que são jornadas mais bem divididas, né? Então, eu fico me perguntando, assim, indiscutivelmente tivemos grandes avanços, não é isso. Mas também há alguns atrasos que já deveriam ter sido sanados. Isso. Você não acha? Claro, e é justamente a propósito da nossa aula perceber como o patriarcado subsiste por meio de narrativas e essa consciência mítica se faz presente. Então, quando você coloca que, apesar dos avanços, ainda temos a culpabilização da mulher, apesar dos avanços, né, pra vocês terem uma ideia, o STF decretou esse ano que não existe a possibilidade de crime de honra. O que é o crime de honra? É uma suposição, né, uma possibilidade de um homem justificar algum feminicídio, né, em função da sua honra. Então, o que ocorre? Como que nós trabalhamos essa questão dessa aula? A consciência mítica perdura em diferentes estratos da sociedade. Nós vamos encontrar culpabilização da mulher, justificação por que a mulher não pode ganhar determinado salário, aceitação e tolerância social, né? No próximo dia 8, vai ter uma série de discussões, falas a respeito da mulher, mas para além de salário, para além de posições na sociedade, talvez o que seja mais grave para a gente completar essa aula seja o fato de que você tem uma tolerância muito grande com violência contra a mulher. Tá? E aí isso é algo que a gente precisa pensar, é algo que a futura profissão de vocês precisa encarar como elemento, porque você tem uma tolerância. Você tem diferentes crimes e patologias da sociedade que a gente combate, que as pessoas colocam, mas você não tem, por parte de muitas autoridades, seja no direito, em diferentes instâncias da sociedade, a condenação ou a reprovação dos crescentes níveis de violência contra as mulheres. E tem essa época. Deixa eu só argumentar aqui, talvez concordar com o senhor de uma maneira diferente, até para a gente ter um viés um pouquinho realmente diferente do que muita gente pensa. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar de acordo, mas eu não sei muito das histórias da filosofia, gosto muito, mas não sei, mas um pouquinho do texto da Bíblia. Se você continuar, né, essa narrativa que o pecado entrou através da mulher, você vai continuar um pouquinho, talvez 2, 3 capítulos, fala que através da mulher haverá uma promessa de salvação. E na história também temos Cleópatra, temos várias mulheres que foram protagonistas no seu tempo. Eu não estou falando que esses casos vão mudar toda essa regra. São justamente exceção que vão considerar isso como regra, esse patriarcado. Só que essa exceção pode ser talvez o fio de esperança ou até o ponto que vai fazer a gente enxergar essa regra como absurda. Exatamente, William. Eu acho que aí é que tem uma coisa que talvez uma leituras que precisam ser feitas e precisam ser trabalhadas. Então, você lembra e coloca muito bem, você tem a salvação pelas mulheres e você tem o protagonismo, que inclusive inclui até uma prostituta, né? Então, na história lá da experiência do povo judaico,
tem uma prostituta que ajuda os israelitas a conseguir adentrar uma cidade, e sem contar tantas outras, e sem contar o próprio papel. A questão... Isso eu acho muito importante ser colocado, não, mais uma vez, não como simplesmente assim, mas como essa exceção justifica a regra, mas é um motivo de luta e esperança, né? Exato. E ação, na verdade. Essas leituras é que precisam ser trabalhadas. E talvez o dia 8 agora seja o grande espaço, né, na sociedade inteira, em diferentes locais, nas igrejas, mas também no judiciário, né? Eu dou aula para o curso de Direito, e você vê aqui e ali traços desse patriarcado forte na sociedade que tendem a não compreender esses espaços, né? Então, como a Bruna coloca, a gente precisa avançar em sociedade, né, e na discussão dessas questões. E aí o espaço, como você coloca, da igreja, é fundamental, né? Eu também frequento a igreja, então, o espaço de você discutir essas questões, o espaço de você trazer a comunidade para pensar, e os espaços da gente pensar nas fragilidades sociais. Eu li um texto semana passada, nós vamos ter uma discussão dentro lá da disciplina de antropologia, não sei aqui quem de vocês faz comigo antropologia, mas, por exemplo, nós vamos ter uma aula sobre suicídio. E um dos aspectos, né, do texto que me chamou a atenção foi o aumento de suicídio de mulheres no Japão, né? Principalmente na pandemia, está havendo um surto, né? Ou seja, você acaba percebendo, né, nesses movimentos, em situações como a pandemia, quem são os indivíduos mais propensos ao sofrimento. E justamente lá o porquê do suicídio. As questões de sofrimento, as questões de violência doméstica, as questões da sobrecarga emocional, né, as questões da fragilidade dessa população. Então, é por isso que, quando a gente olha para essas questões, é aí que a gente precisa trabalhar de forma mais adequada, né, a questão do conhecimento. Então, eu gosto muito de trazer esses exemplos, porque a questão da consciência mítica, ela não é um problema de quem não gosta de ciência, né? Eu perdi nos meus achados, mas eu tinha uma decisão judicial, né, de um juiz numa cidade do interior de Minas, em que ele negava para uma mulher os seus direitos, né? Ela entrou com uma ação lá na separação e ele negava a maioria das petições e justificando, foi a mulher que errou primeiro, foi a mulher que comeu a maçã, então vou negar tudo isso, você está errada. E ela tinha alguns problemas, né? O marido alegou lá dificuldades do casamento e tudo. E ele, com base nessas concepções e emendando com as dificuldades da mulher, ele negou aquilo que o ordenamento justamente tipificava. É mais ou menos o seguinte, seria mais ou menos a mesma coisa que falar o seguinte, eu esqueci o nome lá da menina que matou os pais de São Paulo, von Richthofen, esqueci o primeiro nome. Susana von Richthofen, né? Seria mais ou menos você falar assim, ela matou os pais, então ela não tem direito à herança. Isso não existe no direito, né? Direito você tem ou não tem. Não é porque depois você se tornou uma má pessoa ou incorreu em erro, você perdeu o direito. E aí o juiz coloca isso na decisão dele. Obviamente, um bom advogado, o que ele faz? Ele aciona uma instância superior. E chegou no STF, o STF justamente fez o juiz corrigir não só a ação, mas as palavras, né? Que além de serem contradizentes ao direito, é uma afronta, né? Então, quando a gente fala de consciência mítica, a gente está falando de uma maneira de olhar para a realidade, de interpretar a realidade, de explicar a realidade com base em explicações que não se comportam, né, ou que precisam ser iluminadas com a ciência, com a razão, e que não são só apenas objeto de pessoas de pouco conhecimento, mas que transitam conosco.
né? E ao transitar conosco, a gente precisa, qual é o nosso papel? E acho que o que a Bruna colocou, o que o William colocou é muito importante. O nosso papel é o de lançar luzes, né? O nosso papel é justamente de lançar luzes. Eu gosto muito de citar, numa sala de aula, os alunos, geralmente no curso de psicologia, né? Vocês devem fazer isso, né, nessa disciplina. Tem uma disciplina que os alunos convidam profissionais para falar do exercício profissional. Então, na outra faculdade, convidaram, e os alunos me fizeram questão de falar, e eu nunca esqueci. Né? Convidaram uma psicóloga que dá atendimento e suporte em questões de violência doméstica. E ela comentou para os alunos que durante toda a experiência profissional dela, a experiência mais marcante foi o fato de atender, de oferecer terapia com uma mulher que passou 11 anos sofrendo violência doméstica. E ela ficou assim, estarrecida, e ela, olha, eu preciso te perguntar, por que você apanhou 11 anos do marido? Por que você demorou tanto a romper com essa violência? A explicação dela é muito curiosa. Eu achava que era normal, natural, a mulher apanhar do marido. Então, eu só decidi por fim depois de 11 anos. Quando eu perguntei, acho que eu citei isso para vocês na aula passada, não citei isso, não? Sim, isso. Falou sim. Falou. Se eu começar a repetir as coisas, vocês têm que me dizer, professor, o senhor está repetindo coisa. Né? Você tem que me ajudar, porque a idade chegou. Mas o porquê disso? A maneira como essa consciência mítica invade e perpassa, né? E a maneira como a qual eu convido vocês, né? Eu disse para vocês na primeira aula, a filosofia não está aqui para a gente perder a nossa fé. Pelo contrário, né? Como o Ilha colocou, a filosofia está aqui para a gente raciocinar. Né? Então, se você lê o seu texto sagrado com muita atenção, você não vai perder a sua fé no sagrado. Mas você vai encontrar no sagrado elementos para iluminar a sua fé. Né? Então, o William colocou, diversas mulheres são protagonistas. Uma prostituta é protagonista, chama-se Raabe na história. Você sabe que ela é citada lá numa lista, né, lá no Evangelho, que ela tem um ascendente, ela entra na história para dar a ancestralidade para o Salvador? Por que isso? Ninguém pergunta, né? Ninguém para perguntar, então a gente precisa perguntar. E diferentes questões. Então, a filosofia, ela surge, né? No caso da civilização grega, não para suprimir o mito. Até porque a mitologia grega, ela continua. Embora vai haver uma racionalização da mitologia grega. Então, os mitos, eles desaparecem na civilização grega? Não, eles não desaparecem. Mas passa a coexistir na civilização grega a ideia de que, olha, está chovendo. Mas por que está chovendo? Mas chove todo ano naquela época. Chove geralmente quando tem um dia de muito calor. E por que chove? Então você começa a buscar essas explicações. Por que neva? Por que chove? Por que tem períodos de estiagem? Por que o dia, né, tem um ciclo em que nós temos a luz do sol e um outro ciclo que você não tem, mas tem a luz dos astros? E aí a filosofia surge como uma grande tentativa, um grande empreendimento de explicar racionalmente as coisas, né? Como uma grande questão, né? Como uma forma de eu fazer perguntas. E isso não me afasta, né? E isso não me coloca em contradição contra ninguém. E isso não me levanta, né? O fato de fazer pergunta não coloca homens e mulheres em conflito. Ao contrário, o fato de fazer perguntas
me coloca diante da vida e me coloca, de certo modo, pequeno diante das coisas que eu não dou conta. Então, eu pergunto sobre a morte, eu não explico sobre a morte, mas eu entendo que preciso caminhar apesar da morte. Então, a filosofia surge como esse magnífico empreendimento, como essa postura. De onde que surge o fogo? Por que nós estamos aqui? Então, esse espaço é o espaço da investigação. Então, a partir da filosofia, eu vou questionar, eu vou fazer perguntas. Eu posso não ter as respostas, mas as perguntas são a maneira de eu me colocar a partir daí. Aí que talvez é que está a grande questão. Ao fazer as perguntas, talvez eu me sinta numa situação ainda mais delicada. Eu não vou saber explicar, né, o que acontece depois da morte, mas eu vou conviver com as perguntas, né? Eu vou me colocar pelas perguntas. Eu hoje fui ao mecânico, né? E, como eu gosto sempre de contar a história, eu ouvi uma história que todo mundo está falando sobre a pandemia, né? E o mecânico disse que a única pessoa que ele conhece que morreu de Covid é um colega, um conhecido, que ele, marido e mulher, contraíram a Covid. Tá? A mulher começou a tomar os medicamentos, a mulher procurou ajuda no posto de saúde, ele falou, e o colega dele falou, não, eu não vou tomar, porque eu não acredito que isso mata, eu sou forte, não acredito nada que estão falando, estão exagerando, estão querendo dar dinheiro para hospitais, estão querendo complicar a vida das pessoas. E ele foi sentindo os sintomas, mas não deu o braço a torcer quando começou a sentir os sintomas e ficar cansado, né? E não falou nada. E a mulher fez o tratamento, foi lá, tomou medicação, procurou ajuda, procurou seguir as instruções, e ele foi ficando pior. Um determinado dia, quando ele começou a ficar com dificuldade de respiração, aí que ele reconheceu, não, eu estou ficando ruim, eu preciso de ajuda. Foi levado para o hospital, ficou 4 dias internado, mas não resistiu à gravidade dos sintomas e acabou falecendo. Então, é preciso que a gente faça as perguntas, tá? E fazer perguntas é algo que todo mundo pode fazer. Eu posso, num determinado momento, esquecer o que a mídia fala sobre a pandemia, esquecer o que fala as pessoas sobre a pandemia, esquecer o que está no Facebook, no WhatsApp sobre a pandemia, e fazer perguntas. Você pode fazer perguntas. As pessoas podem fazer perguntas. Ao fazer perguntas, eu abro a possibilidade para que as coisas comecem a se clarear. Eu posso não ter respostas, né? Eu posso não ter condições de ter conhecimento científico, mas eu vou delimitar a minha posição e não cumprir os interesses de uma determinada ideologia, os interesses de grupos de farmácia, os interesses da saúde, os interesses de A ou B. Mas eu preciso fazer perguntas, né? Mesmo que essas perguntas me deixem ainda com mais dúvida, mas eu preciso começar a perguntar. Alguém discorda? Ou esse silêncio está querendo me dizer alguma coisa? Não, eu concordo. Perfeito, pessoal, né? Nós vamos interromper um pouquinho e vamos dar as explicações aqui, como nós combinamos, a respeito do nosso trabalho, né? Então,